Olá pessoal, meu nome é Michele, eu sou estudante da Faculdade Uninter, eu faço graduação em Matemática e hoje eu tô aqui para dar uma aula para vocês de equação do segundo grau, tá? Esse foi o tema que eu escolhi para o meu estágio do ensino médio da faculdade, tá? Primeiramente no meu vídeo eu vou dar uma relembrada com vocês nas equações do primeiro grau, tá? E depois a gente vai para o nosso conteúdo mesmo, que é as equações do segundo grau para o ensino médio, tá bom? Vamos lá para nossa aula então? Bom, pessoal, vamos começar nossa aula então? Vamos lá, eu falei que eu ia começar relembrando a equação do primeiro grau. Vamos lá? Então aqui, ó, 4x mais 12 é igual a zero. Por que que ela é uma equação do primeiro grau? Primeiro, porque eu tenho uma letra que a gente vai ter que descobrir qual que é, que no caso aqui é o x, que a gente chama de incógnita. Por que que é uma incógnita? Porque a gente tem que descobrir o valor dela, certo? No caso, o x, gente, ele tem um expoente, que seria o 1. Mas por que que ele não aparece? Porque não precisa colocar 1. Porque se ele tivesse o expoente 2, ele seria o quê? Ele seria uma equação de segundo grau. Mas não. Então, na verdade, a gente tem que pensar que aqui tem um 1. Então, ele é uma equação de primeiro grau, certo? Mas não precisa colocar, certo? A gente já sabe que o expoente, sempre que a equação é de primeiro grau, ele não tem expoente 2, ele é expoente 1, certinho? Então, vamos lá. Ela é dividida em dois membros. Por quê? Antes do sinal de igual da igualdade, aqui é o primeiro membro e aqui é o segundo membro. E como que eu vou fazer para me descobrir, gente, o valor do x? Eu vou ter que isolar ele, eu vou ter que deixar ele sozinho. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar o 4x aqui, certo? E o sinal de igual. Aí o que tá no primeiro membro, que é o 12, eu vou passar pro segundo membro. Mas como eu vou passar pro lado de cá, eu tenho que mudar o sinal. Se é mais 12, ele vai virar menos 12, certinho? Aí eu faço x igual menos 12 sobre o 4 que tá aqui, certo? Então, 12 dividido por 4. 12 dividido por 4 é o quê? 3. Só que aqui tem o sinal de menos, não tem? Então, menos 3. Então, qual que é a resposta dessa equação? Solução é menos 3. Certinho, pessoal? Ah, mas eu quero ver se deu certo. Ótimo, é só a gente substituir o menos 3 aqui em cima pra gente ver. Então, 4 vezes o x, então no caso, 4 vezes menos 3, quanto que vai dar? Ele vai dar menos 12, não vai? Aí eu falo, menos 12 mais 12, quanto que dá? Zero. Então, tá certo? Tá certo, porque ela tem que dar zero. Então, a nossa solução tá certinha, tá bom? Então, isso aqui foi só para vocês darem uma lembrada na equação do primeiro grau, pessoal. Bom, agora vamos para o nosso último exemplo, tá? De equação de primeiro grau, só que agora ela é com frações. Quando eu tenho uma equação de primeiro grau com frações, o que que eu faço? Eu posso multiplicar por x. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar numerador pelo numerador, denominador pelo denominador. Como que a gente vai fazer então? Então, vamos multiplicar o 5 pelo x mais 2. Então, vai ficar 5 que multiplica x mais 2, que é igual 3 que multiplica 2x mais 1, certo? Agora, a gente tem que fazer o quê? A propriedade distributiva. Como que é a propriedade distributiva? 5 que multiplica x fica 5x. 5 que multiplica 2 mais 2 é igual 3 que multiplica 2x fica 6x. 3 que multiplica 1, 3 mais 3, certo? Agora, o que a gente tem que fazer? A gente volta lá para o caso anterior. A gente tem que fazer o quê? A gente tem que isolar o x. Então, a gente vai fazer 5x menos, porque o 6 vai passar para cá, menos 6x, que é igual o 3 que já tá aqui, e o 10, como vai passar para cá, ele é mais 10, ele vai virar menos 10. Então, aqui, ó, 5x menos 6x vai dar menos 1x, não precisa colocar 1, é só colocar menos x. 3 menos 10 vai dar o quê? Menos 7. Quando eu tenho o sinal de negativo nos dois, o que que eu faço? Eu multiplico por menos 1, porque não tem como dar, né, o resultado negativo. Então, multiplicado por menos 1 vai dar x igual a 7. Isso quer dizer o quê? Que a nossa solução é igual a 7, certinho? Ah, quer ver se vai dar certo? Muito fácil. É só a gente vir aqui, ó. 7 mais 2 vai dar 9.
Então, 9 terços, certo? Ó, vamos colocar aqui só no cantinho pra gente ver, ó. 7 mais 2 igual a 9, 9 terços, que é igual. 2 que multiplica 7 dá 14, 14 mais 1, 15, certo? 15 sobre 5, certinho? O que que vai acontecer aqui, ó? Se eu fizer a propriedade distributiva, o que que vai acontecer? Se eu simplificar tudo, se eu simplificar o 9 por 3, o 3 por 3, quanto que vai virar? Vai virar 3 sobre 1, não vai? Se eu dividir o 3, o 15 por 5 e o 5 por 5, quanto que vai dar? 3 sobre 1 também. Eu simplificando tudo, deu o mesmo resultado. Quer dizer, 3 é igual a 3. Isso quer dizer que tá certo. Então, toda vez que vocês quiserem testar, vocês pegam o resultado e testa. Quer dizer, o primeiro membro ele tem que ficar igual ao segundo membro. Certinho, pessoal? Então, agora foi o último exemplo do primeiro grau. Acho que deu para vocês darem uma lembrada, né? Bom, pessoal, então agora vamos para a nossa matéria mesmo, que são as equações do segundo grau. Bom, nós temos várias formas de resolver uma equação do segundo grau, mas a forma mais usada é através dessa equação que vai representar uma equação completa. Como que é quando eu apresento uma equação completa, gente? É quando eu tenho essa fórmula, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Como eu falei no começo do vídeo, quando é ao quadrado é a equação do segundo grau, certo? Aonde o a, ele será um número, ou seja, um coeficiente que acompanhará o x ao quadrado. Esse a, ele vai ser um número que vai acompanhar o x, certo? O b será um outro número que vai acompanhar o x também. E o c vai ser um número sozinho, que é um número independente. Então, na verdade, aqui eu vou ter três números. O número que vai representar o a, o número que vai representar o b e o número que vai representar o c. Todos eles vai dar o quê? Igual a zero, certo? Então, sempre a equação do segundo grau, elas aparecem nesse formato, tá bom? E aí, a gente tem, como que a gente faz pra gente resolver? A gente tem a fórmula resolutiva, que é muito conhecida como o quê? A fórmula de Bhaskara, né? A maioria das pessoas, elas só falam fórmula de Bhaskara. E como que é a fórmula de Bhaskara? É o quê? É o delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4, que multiplica a, que multiplica c. X é igual a menos b, mais menos raiz de delta, sobre 2, que multiplica a. Certinho? Bom, por que que eu tenho, gente, esse mais e menos aqui? Por quê? Porque eu vou ter dois resultados. Por que que eu vou ter dois resultados? Porque eu tenho um expoente 2, não tenho? Porque é uma equação de segundo grau. Então, eu vou ter dois resultados. Por isso que tem esse mais e menos. Porque eu vou ter dois resultados no final. Ou seja, eu vou ter duas raízes, tá? Essas duas formas resolutivas, gente, nós podemos resolver elas juntas. Quer dizer, a gente pode juntar essas duas fórmulas aqui e formar uma só para ficar mais fácil. Vamos, então, resumir ela para ela poder ficar mais fácil? Bom, então aqui, ó, a gente tem as duas fórmulas, não tem? O que que a gente pode fazer? A gente pode unir as duas e fazer uma só fórmula. Por quê? Porque vai ficar mais fácil. Então, o que que a gente vai fazer? X é igual tá aqui, ó, menos b mais menos. Só que aqui não tá raiz de delta. A gente já não sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, o que que eu vou fazer? Eu já coloco direto, ó. Raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2 que multiplica a, certo? Eu posso fazer tanto esta fórmula como essa. Mas, lógico que é preferível a gente fazer essa porque vai ser muito mais rápida, né? Não tem por que a gente fazer essa e depois para fazer tudo de novo, porque a gente vai chegar ao mesmo resultado. Por quê? Porque a gente já sabe que o delta é o b ao quadrado menos 4ac, certo? Bom, pessoal, então, agora que a gente já aprendeu a fórmula, vamos agora começar os exemplos agora? Vamos colocar a mão na massa para a gente fazer as equações de segundo grau? Vamos lá, então. Bom, pessoal, então agora vamos colocar a mão na massa e vamos começar, então. Nosso primeiro exemplo. X ao quadrado mais 3x menos 10 é igual a zero. Essa aqui é uma equação de segundo grau completa. Por quê? Ela é de segundo grau porque o expoente é 2. Ela é completa por quê? Porque ela tem as três partes, lembra? A parte que vai representar o A, o B e o C. Então, aqui eu já adiantei, já coloquei os valores. Qual que é o valor de A? É 1, porque quando não tem nada, é 1. O valor de B é 3.
e o valor de C, menos 10. Aí a gente vai fazer a nossa fórmula, certo? A nossa fórmula de Bhaskara. Lembra? Menos B mais menos raiz de B ao quadrado menos 4, que multiplica C sobre 2A. Então, agora é só substituir, com calma, para não confundir. Então, vamos lá. X igual menos B. Quanto que é o B? É 3. Então, menos 3 mais menos raiz. B ao quadrado, 3 ao quadrado. Então, ó, 3 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica o C, que é menos 10, certo? Sobre 2, que multiplica A, sobre 2. X igual menos 3 mais menos. Vamos resolver, então, essa raiz. 3 ao quadrado é 9. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 10, 40. Menos vezes menos vai dar mais. Então, 9 mais 40 sobre 2. Continuando, x igual menos 3 mais menos 9 mais 40, 49 sobre 2. Certinho? Bom, qual que é a raiz de 49? A raiz de 49 é 7, não é? Então, vamos continuar fazendo? Deixa eu vir para esse cantinho aqui, ó. Então, menos 3 mais menos, raiz de 49, que é 7, sobre 2. Lembrando, eu tenho que ter dois resultados. Então, vamos lá. Menos 3 com menos 7 vai dar o quê? Menos 10 sobre 2. Menos 10 sobre 2 é igual a 5, ou seja, menos 5. Menos 3 mais 7 vai dar 4, positivo, porque o 7 é maior. 4 sobre 2 é igual a 2. E aqui nós achamos as nossas duas soluções. Quais são os nossos dois resultados? O menos 5 e o 2. Então, solução é igual menos 5 e 2. Certo? Aqui nós temos os nossos dois resultados. Por que a gente precisa ter dois resultados? Porque é uma equação de segundo grau. E se a gente for substituir, a gente precisa descobrir os dois valores. Se vocês substituírem esse número aqui na equação, ela tem que dar 0. Então, se vocês quiserem, vocês pegam o resultado e substituem. Se não der 0, é porque está errado. Alguma coisa vocês fizeram errado. Certinho? Agora, pessoal, a gente vai para o segundo exemplo. Ela é uma equação do segundo grau, por quê? Porque o expoente é 2, só que ela não é uma equação completa. Ela é uma equação de segundo grau incompleta. Por quê? Porque tá faltando o C aqui, ó. No caso, o A vale 6, o B vale 18 e o C? Não tem o C aqui. Então, quando acontece isso, a gente pode resolver de outra maneira, sem usar a fórmula de Bhaskara. A gente pode resolver de uma forma mais simples, mas isso só quando falta o C, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a forma de fatoração. Então, eu vou transformar ela, o x, por 6x ao quadrado, ele vai ficar x, que multiplica 6x mais 18 igual a 0. Lembrando, eu sempre tenho que fazer o quê? Isolar o x. Então, eu vou fazer o quê? Ó? 6x é igual a quanto? O que vai para o outro lado, eu tenho que mudar o sinal. Então, esse é mais 18, é menos 18, certo? X é igual a menos 18 sobre 6, que é igual a 18 dividido por 6 dá 3 e continua o sinal de menos. Então, quanto que vale esse x? Esse x vale menos 3, certo? Aí vocês vão falar para mim, ah, tudo bem, menos 3. E o outro resultado? Quando é uma equação de segundo grau, não tem que ter dois resultados? O que acontece? Sempre que a equação de segundo grau faltar o elemento C, automaticamente a solução, uma das soluções vai ser 0. Então, qual que vai ser a solução? Solução é igual a 0 e menos 3, certo? Por quê? Menos 3, que foi o resultado que a gente achou aqui, e 0 por quê? Porque toda vez que faltar o elemento C na equação de segundo grau, a gente já sabe automaticamente que um resultado é 0. Certo? Pessoal, vamos agora para o nosso terceiro exemplo.
Ela é uma equação de segundo grau? É, porque o expoente é 2. Só que ela é completa? Não, ela só tem 2 números. Só que nesse caso, ela tá faltando qual elemento? Ela tá faltando o B, porque o A vale 1. E cadê o X? Não tem X, né? E tem aqui o elemento sozinho, que é o 64, né? Só que tá faltando o elemento B. Então, como eu tenho C, mas eu não tenho B, as raízes elas serão opostas, quer dizer, o resultado que der vai ser um positivo e o outro negativo. O que que eu vou fazer? Eu vou isolar o X. Então, como que eu faço? Eu vou fazer assim, olha, X, que é igual a raiz de 64. Qual que é a raiz de 64? É 8, não é? Então, X igual a 8. Qual que vai ser a solução? Se eu falei que vai ser o inverso um do outro, então a solução vai ser 8 e menos 8. E assim a gente acaba a nossa equação de segundo grau. Tá vendo como que é mais simples, né? Quando a equação ela é completa, a gente tem que usar a fórmula de Bhaskara. Agora, quando ela falta falta uma incógnita, no caso aqui que faltou o B, a gente pode fazer em forma de raiz, que é mais fácil, né? E igual o outro exemplo que eu dei, quando falta o elemento C, que a gente pode também fazer em forma de fatoração, que são 2 exemplos mais fáceis. Aí se vocês me perguntarem assim, mas e se eu quiser usar a fórmula de Bhaskara para fazer, dá certo? Dá certo também, vai ser a mesma coisa. Aí vocês vão colocar que o A vale 1, que o B vale quanto? O B vai valer 0, porque não tem nada, e o C vai valer menos 64. E aí vocês vão fazer a fórmula de Bhaskara, menos B ao quadrado vai ser a mesma coisa. E vocês vão chegar nas duas soluções, vocês vão chegar no 8 e no menos 8. Isso acontece também com o segundo exemplo que eu dei. É que eu tô dando exemplos que a gente pode resolver de uma maneira mais rápida. Mas qualquer tipo de equação do segundo grau, você resolvendo com a fórmula de Bhaskara, vai dar certo. Eu tô dando para vocês exemplos para fazer mais rápido, mas qualquer uma com a fórmula de Bhaskara vai dar certo. Certinho? Agora, gente, eu vou passar alguns exercícios para vocês. Eu quero que vocês façam esses 3 exemplos. Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau completa, certo? A letra B, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta, faltando o valor de C. E aqui na letra C, eu tenho uma equação do segundo grau incompleta também, faltando o valor de B, tá? Então, eu quero que vocês façam, que depois eu vou passar a correção. Lembrando que querem usar a fórmula de Bhaskara para todas? Ótimo, vai dar certo. Quer usar a primeira, de qualquer maneira, tem que ser a fórmula de Bhaskara. Na B, quer usar a fórmula de Bhaskara? Pode ser. Ah, não, eu quero usar a fórmula da fatoração. Pode fazer, vai dar certo. A letra C, quer usar de Bhaskara? Dá certo. Ah, não, eu prefiro fazer a de raiz. Vai dar certo também, tá bom? Então, daqui a pouco eu vou passar a correção. Pausa um pouquinho o vídeo, faz uns exercícios para ver se vocês conseguiram assimilar o conteúdo. Pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer tudo certinho. E agora eu vou passar a correção para vocês verem se vocês têm alguma dúvida. Então, vamos lá, ó. Então, primeiro exemplo, lembra? Letra A, x ao quadrado mais 9x mais 8 igual a 0. Vou ter que usar a fórmula de Bhaskara porque é uma equação de segundo grau completa. Então, descobri os 3 valores. A igual a 1, B igual a 9, C igual a 8. Faço a fórmula e vou substituir. X é igual a menos B. Quanto que é menos B? 9. É menos 9. Mais menos B ao quadrado, 9 ao quadrado, menos 4 que multiplica A, que multiplica 1, que multiplica 8. Multiplica 1, multiplica 8 sobre 2A. 2 vezes 1, 2, certo? Aí vamos lá, x é igual a menos 9 mais menos. 9 ao quadrado é 9 vezes 9, é 81. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Sinal de menos, menos 32 sobre 2. Menos 9 mais menos. Quanto que é 81 menos 32? 49, raiz de 49. Menos 9, qual que é a raiz de 49? É 7, mais menos 7. Lembrando, eu preciso de 2 resultados, por isso tem que ter o mais e menos. Aí eu faço menos 9 com menos 7, quanto que vai dar? Menos 16, sobre 2
que é igual a menos 8. Menos 9 mais 7 vai dar menos 2. Menos 2 sobre 2 é igual a menos 1. Qual que é a solução dessa equação, então? Menos 8 e menos 1. Se eu for pegar esses números e for substituir aqui, a gente vai conseguir chegar na igualdade zero. Certinho? Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham acertado. Vamos corrigir, então, o segundo exemplo. X ao quadrado menos 7x igual a zero. Equação de segundo grau incompleta. Por que que ela é incompleta? Porque tá faltando o quê? Tá faltando o valor de C, certo? Quando acontece isso, eu posso resolver pela forma da fatoração. X que multiplica x menos 7, que é igual a zero. X menos 7 é igual a zero. X igual, como eu vou mudar do primeiro para o segundo membro, muda o sinal. X é igual a 7. Solução 0 e 7. Por que que a solução é 0 mesmo? Sempre que falta o terceiro membro, que é o membro isolado, que é o membro sozinho, eu já sei que um resultado vai ser 0 e o outro resultado vai ser o valor de x. Quer fazer a fórmula de Bhaskara? Pode fazer, vai dar o mesmo resultado. Quer pegar esse resultado e substituir aqui? Pode substituir, vai dar o mesmo resultado. Certo? Espero que tenham acertado também. Bom, vamos corrigir então o nosso terceiro exemplo. É uma equação do segundo grau incompleta. Só que agora tá faltando qual? Tá faltando o x, tá faltando o segundo membro, a letra B no caso. Quando falta o segundo membro, que é, no caso, a letra B, eu posso resolver o quê? Em forma de raiz, que é mais fácil. Então, x é igual a raiz de 49. Quanto que é a raiz quadrada de 49? É 7. Como eu tenho que ter dois resultados, porque é uma equação de segundo grau, então, mais 7 ou menos 7. Solução, menos 7 ou 7. Se eu usar a fórmula de Bhaskara, também vai dar o mesmo resultado, tá? Então, chegamos, então, ao final da correção das atividades. Espero que vocês tenham entendido os três exemplos, entendido a equação de segundo grau completa e a incompleta, e tenham aprendido as três formas que a gente tem de resolver uma equação, né? A fórmula de Bhaskara, a fórmula por fatoração e a fórmula por raiz. Espero que vocês tenham entendido as três fórmulas. Certinho, pessoal? Chegamos então ao final da nossa correção. Bom, pessoal, é isso então. Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado as dúvidas que vocês tinham sobre a equação de segundo grau, que os exemplos tenham sido suficientes, que vocês tenham conseguido fazer as atividades. E qualquer dúvida, eu tô aqui. Vocês podem fazer perguntas, podem fazer comentários, se vocês quiserem mais exemplos, se tiver alguma coisa que não ficou bem esclarecida, eu tô aqui para esclarecer as dúvidas de vocês, tá bom? É isso aí então. Até a próxima, pessoal!